Meu nome é Bernardino Pinto Moreira Neto, sou professor de matemática. Eu sou Ana Luísa, estou trabalhando sempre com crianças de primeiro e segundo ano. A minha carga horária semanal são de 20 aulas. Eu tenho carga horária dupla, até o meio-dia fico aqui e das 1h05 no município. Temos que trabalhar em diferentes escolas, no nosso corre-corre do dia a dia, vamos adquirindo sérios problemas de saúde. No caso do professor especificamente, a gente tem inúmeros casos de colegas e de situações mesmo de problemas psiquiátricos e problemas de voz. Tive que fazer uma cirurgia, tirei um nódulo de cordas vocais. Então eu acredito que se nós tivéssemos melhores condições de trabalho, tivéssemos que dar menos aulas diariamente, a nossa saúde com certeza melhoraria. Eu tenho atualmente um problema, né, que me incomoda bastante, né, por ter uma altura alta, né, e ter tido, né, ao longo da minha vida, às vezes posturas erradas, né, de sentar, de se abaixar, né, ao escrever no quadro, na parte de baixo do quadro, tem que curvar muito a coluna, né, que foi para onde é de disco. Eu tenho um pouco mais de 1,5 m de altura, né, então já trabalhei em colégios em que as salas eram muito grandes e construídas de maneira inadequada, então eu tinha que erguer muito o braço direito para escrever bem alto lá, para que os alunos lá de trás pudessem ver, né? Então eu acredito que tanto tempo fazendo esse erro, eu tenho de vez em quando crises de bursite que são muito sofridas. Quando chegamos à Secretaria de Educação, em abril do ano passado, nós nos deparamos com uma situação, com um número muito grande de professores, de profissionais da educação, com um nível muito alto de estresse, em alguns casos de preocupantes, de depressão. E nasceu então a ideia de implantarmos o programa Bem-Estar e Saúde na Educação. Empurra, na água bate lá em cima. Esse trabalho é uma parceria entre o município e o estado de Mato Grosso, né, onde a gente desenvolve atividades física para o profissional da educação. Assim que foi feita a primeira avaliação física com os professores em si, foi detectado um erro postural muito grande. Eles tinham problemas de dores, região cervical, região lombar, região dorsal. Quer dizer, isso tudo estava afetando o trabalho deles. Então não tinha um bom rendimento, onde entrava atestados e um baixo desempenho dentro de sala de aula. A professora Ana Rosa, pela altura dela, ela tem que tomar cuidado em querer usar todo o quadro, né? Isso aqui, ó, ela é obrigada a ficar na ponta do pé e encurvar toda a coluna para um dos lados, isso sobrecarrega também a coluna. Então pessoas que estão mais fracas, com a musculatura mais fraca ou encurtada, tendem a, num desses momentos, ser aquela gota d'água em que ela sente aquela dor e aí é obrigada a parar às vezes. Então, no caso do professor, ele tem que adequar a sua altura aonde ele vai começar a escrever. É a postura que a gente adquire a hora de escrever para ocupar todo o quadro. Então, também professores muito altos vão ter esse problema de ter que se encurvar. Quando eu fico muito tempo sentado, eu sinto, ao levantar, uma forte pressão na parte lombar, né? Entre uma aula e outra, que ela vai ou mudar de sala ou mesmo na hora que terminou a aula, então ela abaixa, lembra aquele de abraçar os joelhos e abaixa, solta o joelho, relaxa a cabeça lá na frente. Então esse movimento aqui, ele vai relaxar desde a coluna cervical até a coluna lombar. Então ela vai ter um momento de relaxamento, questão de 10 segundos nessa postura, para ela já seria suficiente, se ela fizer isso várias vezes durante o dia. Os resultados são surpreendentes. Hoje nós temos cerca de 400 profissionais da educação do estado, das redes municipal e estadual de educação, participando aqui ativamente, né? Enfim, os ganhos são evidentes e surpreendentes para nós. Hoje, 75% dos professores não tem mais esse problema. Quer dizer, foi sanado dores, nível de atestados praticamente caiu para zero. Eu percebi que o projeto não estava só
não estava mais só na forma de perder o peso. Já tinha me aumentado a minha autoestima, né? A minha força de vontade de estar fazendo exercício. À noite daí vão para casa mais tranquilas, mais animadas. E isso no dia seguinte é bom, porque daí elas trabalham melhor com os alunos. Nós estamos iniciando um trabalho aqui, onde a gente está tendo momentos de fazer descontração, educação física, para esticar os músculos, os nervos nossos, para tirar a tensão, né? A ginástica laboral consiste em atividades de alongamento, porque os professores trabalham, né, em condições inadequadas, posturais e até mesmo acúmulo de tensões, né? O objetivo é aliviar essas tensões. Em relação à principal queixa que os professores relatam para a gente na sessão de massagem, é a região aqui do pescoço, né? Por ela realmente sofrer a carga emocional do servidor, né? É aqui que se concentra toda a atenção que ele recebe durante o dia de trabalho. A gente usa da intervenção da massagem localizada. E um dos mecanismos que a gente usa é a massagem na cadeira. Porque na massagem na cadeira você pode trabalhar essa região toda aqui das costas da pessoa. E assim, a experiência que a gente teve é pouco até agora, mas assim, dá um ânimo, para mim principalmente, assim, dá uma energia a mais, que de manhã parece que eu ainda não acordei direito, então depois desses esticamentos e da massagem que a gente recebeu, deu uma vontade de você ir à luta de novo e ir para frente. Justamente vocês olharem esses mesmos estilos no mesmo autor. Eu tenho problema nas cordas vocais, por causa de muito falar, de falar demais. Eu comecei a ficar muito rouca, sempre rouca, e aí eu tomava muito remédio para infecção de garganta, tudo isso. Sempre tive dificuldade com a voz quando dava as aulas. A partir da terceira, quarta aula eu já me sentia cansada. Mas eu não sabia também que isso seria um problema da voz. Eu tenho colegas aqui do liceu que já tiveram sérios problemas na garganta, inclusive ficaram afastados. A nossa ferramenta é a voz. Nós usamos a voz diariamente. Se usamos de maneira errada, isso chega a um ponto realmente de nos tirar até de sala de aula, nos prejudicar totalmente. No começo foi um susto, porque eu não sabia, eu não conhecia esse problema. Tá? Fui à médica, a médica afastou, eu fiquei fazendo só fono, sem tomar medicamento, sem nada. A fono já melhorou, já resolveu o problema. Eu voltei a trabalhar. Voltei em uma semana, eu estava tudo de novo, com dor, toda inchada, tudo novamente. E deu calo nas cordas vocais, né? E aí eu precisei operar, fiquei afastada durante 6 meses. Tem vários tipos de abusos, como falar alto, o pigarro. Muitos professores não bebem água durante a sua atividade. Ou quando bebe, a água é gelada demais, né? Às vezes o ambiente não ajuda, a sala é muito grande, o número de alunos é muito grande, tem a questão do ruído, eles fazem competição vocal com o aluno. Às vezes o ventilador é bastante ruidoso, então eles têm que elevar a voz. O ventilador está com muito ruído. Então, numa aula que você tivesse que se expor mais, seria indicado que se desligasse o ventilador para você ficar com um espaço mais silencioso e não ter que competir para falar mais alto. De vez em quando eu estou tendo algumas rouquidões. E isso creio que é decorrência justamente do falar alto. Chegou ao ponto de eu terminar o ano passado com a voz um pouco rouca e muito pigar. Mas eu não tinha conhecimento de que tinha que estar, digamos,
de vez em quando lubrificando as cordas vocais. O importante é beber água durante a aula e na hora que você está falando, você beber mais água, fica mais fácil você falar também. Você fica com menos atrito nas pregas vocais, com menos foco nessa garganta, então fica mais fácil você falar. Tenho uma garrafinha d'água na minha bolsa, então de quando em vez eu faço a ingestão desse líquido. Eu deveria ter uma garrafinha de água na mesa, mas aí na correria acaba ficando, aí eu às vezes trago e derramo a mole, eu prefiro não trazer. Mas a questão de saúde também vai um pouco do professor, eu sou um pouco relaxada. A outra questão também é a questão da maçã, que é uma fruta que muitas vezes a gente indica. A maçã ela tem uma função adstringente, de limpeza da garganta, da boca. Então a mastigação fica mais fácil de fazer, você consegue movimentar melhor a boca para falar. Agora, 60% foi eliminada, 30%, 20%. Nós temos que ver os elementos imediatos. Eu vou e comparando, nós temos uma comparação. Eu tenho sérios problemas de alergia, vivo um tratamento médico constante por causa dessa alergia é causada principalmente pela poeira de giz. O giz é muito alérgico, né? Assim, o pó, né, provoca uma irritação na própria prega vocal deles, né? Ou se não, quem já tem uma rinite, né, pode ficar propenso a ter a entrar nesse processo. Isso é prejudicial para a voz também. A gente sempre fala para sempre colocar o apagador em cima da lousa e abaixar. Daí vai de cima para baixo da lousa, né? Isso faz com que a poeira não se espalhe tanto. Ela procurar muitas vezes escrever o resumo primeiro e depois ir explicando perto dos alunos. Pode mudar um pouco a disposição da sala. Você pode organizar pequenos grupos para dar aula e aí o professor vai perto dos alunos ou os alunos vão até o professor para ela também poupar a voz. Comecei a usar o microfone mais ou menos na metade do ano passado e daí não precisei mais afastar. Passei a usar o microfone que me facilita nas aulas, eu posso falar mais baixo. Passei a fazer exercícios de respiração. Eu acho que todo professor deveria, já quando ele se propõe a ser professor, ter um acompanhamento com a fonoaudióloga. Apresentam bastante é a sensação de secura. Vocês vão começando a falar durante a aula, às vezes até já no começo do período mesmo, e aquela uma sensação que secou a garganta. A gente resolveu unir, né, a psicologia com a fonoaudiologia e a gente fez o projeto que hoje é um programa, né? Então minha participação nesse programa é o seguinte: a Kátia, ao longo dos atendimentos dela, ela foi observando que muitas vezes o problema de voz tinha um fundo emocional. Nós temos uma experiência bastante importante para nós, né, que o ano passado uma paciente minha me disse que a diretora iria comprar um microfone, né, para que ela utilizasse na sala de aula. Ela reuniu o conselho e pediu para que comprasse o microfone como a Fono tinha indicado. Isso foi bastante positivo porque conscientizar e sensibilizar gestor, né, é muito difícil, né? E isso está ocorrendo aqui. Se havia pouca consciência no início, hoje existe muita consciência dos gestores. E isso é importante, porque a gente não faz nada se não houver uma conscientização dos gestores. Porque eu posso ter disponibilidade interna para fazer, você pode, mas se o gestor não tiver, você não consegue fazer. Então, o que nós vimos de interessante hoje nessa dinâmica? A questão da comunicação. Ela é tão importante no relacionamento que quando a gente se comunica de maneira eficaz, de maneira eficiente, o relacionamento com o outro flui. Então, através dessa parceria com a saúde, envolvendo a questão da participação da fonoaudiologia, junto com a psicologia, nós conseguimos aí trazer para a educação esse apoio, junto com a nossa rede municipal de professores e funcionários de modo geral.
Se o profissional sair da sala de aula, né, o caso que já foi detectada a patologia, precisa de atendimento psicológico ou fonoaudiológico, não perde a assiduidade, muito pelo contrário, todo esse tratamento acontece no horário de trabalho. Né, com a dispensa da sala de aula, onde o diretor, a equipe diretiva de cada unidade tem sim a responsabilidade de, nesse horário vago, né, colocar um substituto nessa sala, seja um estagiário, seja um professor auxiliar, para que o professor efetivo possa realizar esse acompanhamento específico junto ao setor, seja de fonoaudiologia ou de psicologia. O programa de voz me ajudou a mudar mesmo a maneira de encarar a sala de aula, uma maneira mais segura, uma maneira mais equilibrada de estar olhando a sala de aula. Foi muito gratificante, porque até então eu não sabia utilizar a minha voz, né? Não sabia dos cuidados que eu tinha que ter com a minha voz, do que eu poderia fazer ou não com ela. Por eu falar muito alto, eu acho que a classe ficava mais agitada, né? E corrigindo isso, sabendo que eu tenho que falar mais baixo, tenho que manter um tom de voz adequado, a classe fica mais tranquila. E hoje, quando a gente conversa, você nota o problema nos outros. Então, eu indico, olha, a fono faz avaliação. Então, assim, é importante pra gente mesmo. Os resultados mais positivos que a gente vê é que o professor está sendo valorizado quanto pessoa. E não apenas como professor que tem que cuidar do aluno, né? E sim, a autoestima dele melhora, ele vai compreender melhor a si. Porque eu sempre falo que cuidar da voz é cuidar de si, é se olhar. Melhorou muito a relação professor-aluno, né? Porque a gente verifica que eles têm alguns hábitos, né? Como, por exemplo, falar mais alto do que eles, gritar, achando que o grito na sala de aula, ou falar mais alto do que os alunos, eles estão impondo respeito, né? Mas isso a gente já verificou com eles, que só significa que eles estão perdendo a paciência. Então, eles relatam que os alunos acabam até melhorando o comportamento deles na sala de aula. Aí passa no texto, porque ele vai perder o mercado. Assim, eu acho que fui descobrindo, com o passar do tempo, estou dando aula há 15 anos, maneiras de você trabalhar com alunos sem gritar, sem chegar ao extremo de ficar dando uma aula num tom muito alto, de você ficar apresentando um conteúdo num tom muito alto. E aí você só consegue se você tiver um domínio da turma, entendeu? Uma relação bacana com o aluno na sala de aula, para ele não exigir de você que você altere a voz. Quando eu dava aula, ficava muito cansado. Cansado da garganta, e o cansaço de compreender que, por muito que eu me esforçasse, quando trabalhava sozinho, havia sempre alguns alunos que não aprendiam. Não! Para aluno, sempre o errado é o professor, né? Então acontece isso, um aluno vai explicando a discussão para outro, aí o outro vai tomando as dores e o outro, aí junta todo mundo contra um professor. E o aluno não quer saber, entendeu? Tá desrespeitando o professor mesmo e ele quer ser dono do pedaço, além por se sentir assim, entre os amigos, vou me gabar, tal, isso e aquilo. Eu não sei todas as coisas, mas eu estou um pouquinho na frente. Eu estudei um pouco mais, eu estou um pouquinho na frente desse aluno. Então, que ele olhe para mim como o irmão mais velho, alguém que vai apontar o caminho. Então, eu não tolero com ele duas coisas. Que ele seja indisciplinado e que ele não aceite o conteúdo que está sendo proposto. O comportamento dele é inegociável, a disciplina, a atenção permanente e o envolvimento com a matéria. Agora, todo o resto, a metodologia, a forma de você dar, a forma da avaliação, todas as outras coisas que são, na minha opinião, periféricas em relação à minha aula, a gente pode conversar.
Tem professores que, quando eles ficam bolados com a vida, quer descontar nos alunos, entendeu? Aí o professor vai se irritando e vai descontando em cima da turma toda. Não adianta a gente dizer que a gente nunca se envolve com as pessoas, porque a gente se envolve, né? Por mais profissional que queiramos ser, sempre aquilo que o outro traz nos sensibiliza de uma forma ou de outra, né? Então, assim, o que a gente procura enfocar, a gente tem que separar o envolvimento. Às vezes eu tenho que ser mais racional do que emocional. Os alunos de hoje, eles têm um SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Se o professor parar um segundo, ele já fica mexendo com um, mexendo com o outro, porque isso é uma característica já dessa situação. A conversa, ela atrapalha o professor a dar a aula e atrapalha também os alunos que querem aprender. Você está tentando prestar atenção, tem uma conversa ao seu lado, você perde um pouco o ritmo ou o raciocínio que o professor está passando. Eu digo assim para eles, olha, eu sou muito democrática, mas se eu ver que a democracia não está dando certo, baixa a ditadura. E aí vamos. No meu caso, eu praticamente controlo a situação, porque antes de começar a aula, geralmente eu gosto de fazer uma brincadeira, né? Tiro brincadeira com um e com o outro e levo ele na brincadeira, fazendo amizade. Mas eu vejo que alguns colegas aí passam por situações delicadas, né? Porque assim, nós jovens, assim, pensamos, somos donos do mundo, sabe? Podemos mais que todo mundo. Aí chega e quer bater boca com uma pessoa que é experiente, sabe? O que a gente pode absorver, não, a gente quer, sabe, ser mais do que ele e tudo mais. Eu acho que é isso, mais rebeldia, sabe? Porque ali ele representa a ordem, né, o professor. Tem um professor que ele impõe a ordem, tem outros que não. Então, né, os alunos caem em cima mesmo. Foi assim. A gente estava na aula e tal, e era a apresentação de um trabalho. Só que me chamaram do lado de fora. Eu estava errada porque eu saí sem avisar ela. Então o que ela falou? Então você saiu, você não precisa voltar mais. Tá. Só que eu não tinha apresentado meu trabalho. O que eu fiz? Eu voltei. E ela falou, não, você sai, já que você pediu pra sair, começou a distorcer tudo e inventar. Falei, não pedi pra sair, ela mandou eu sair. Aí eu, abusada, que só fiquei implicando a aula dela. Eu e outra menina tormentando a aula dela inteira. Ela chamou o inspetor, ele mandou a gente pra secretaria, quase que a gente foi suspensa e tal. Foi daí por diante, ela pegou no meu pé o resto. Aí ficou no meu pé o tempo todo. E eu sou abusada, assim, eu respondo mesmo, não abaixo a cabeça. Entendeu? Eu acho que se irrita muito o professor. Um professor que não está em equipa e que entra numa sala de aula fingindo estar seguro, fingindo ser aquilo que não é, rapidamente é desmascarado. Os alunos têm uma intuição tremenda. E se o professor realmente está inseguro, ou seja, está sozinho, o aluno em 2 ou 3 minutos compreende isso e cria a situação que leva o professor a ameaçar, a gritar, ao desespero e por aí vai. É importante que vocês estabeleçam uma comunicação eficiente, tanto entre vocês, colegas, enquanto professoras, enquanto corpo docente, quanto com os alunos de vocês também. A aprendizagem ela só acontece legal assim se houver uma atenção recíproca. Eu tenho que ouvi-lo e ele tem que me ouvir quando eu falo. É mais ou menos uma técnica ou uma tática, porque senão você não consegue dar aula para 40 alunos. Os caras, cheios de energia, querendo, sabe, gritar, correr. Então você estabelece um pacto. Gente, para funcionar é assim. Eu não vou me alterar, não vou gritar, não vou subir na mesa, não vou dar tiro para cima, não vou, sabe, tirar você de sala. Não, cara, você é um cara, sabe, isso com o ensino médio dá para chamar, porque é tipo assim, apelar para a responsabilidade, para a maturidade do cara, do aluno. E, eu tento investir nisso. Cara, quase sempre dá muito certo. Se nós pudermos na escola criar um ambiente de confiança, em que as crianças, as jovens, tenham com quem falar e tudo mais o professor se sente útil, impede que situações de doença na juventude aconteçam e isso tudo vai aumentando a autoestima. Quando o professor eleva a autoestima, é melhor professor em todos os aspectos. Eu tenho já 30 anos de magistério, né? Então, o estresse, ele foi, ao longo do tempo,
mostrando as consequências. Não foi de uma vez só isso. Hoje eu sou uma pessoa hipertensa. Por quê? Porque como eu sou uma pessoa que lido também muito nessa parte pedagógica e tudo, eu procuro sempre me inteirar muito do aluno, da vida do aluno, do que se passa com ele, e a gente acaba internalizando todos esses problemas. Eu falo muito rápido, eu ando muito rápido, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, eu ajudo a turma, então, em consequência disso, eu tenho os estresses normais que todo professor tem, lidando com adolescente. Eu já tive um problema emocional e eu acredito que esse problema tenha sido devido ao estresse do trabalho, né, e as condições de trabalho, salarial e tudo isso envolve, né. Eu tive um pânico, né, um pânico de achar que estava sendo perseguido, né. Esse foi o problema que foi diagnosticado, que foi passado para mim. Uma escola onde não haja vínculos afetivos é uma escola de eunucos afetivos. É uma escola que apenas receba alunos e não haja comunicação, relação intensa a nível afetivo. É um depósito de alunos, é um depósito de professores, é um meio de ganhar a vida perdendo-a. Por incrível que pareça, existe uma fisiologia do estresse, né? Que dependendo do seu estado de humor, de como você está, desencadeia uma série de hormônios que vão afetando todo o seu organismo. Eu percebi que eu poderia ter uma ajuda comigo mesmo através do meu trabalho, né? No dia que eu cheguei e percebi que, bom, se eu consigo encontrar a solução de uma equação diferencial, né, então acho que eu estou andando no caminho certo, né? Porque você lidar com uma situação que você não pode sair com uma autoajuda, não é um problema você sozinho, você precisa de outras pessoas para te ajudar, né? Foi o meu caso, pessoas da família e profissionais capacitados a lidar com a situação. Conversas informais, as reclamações incidem, né, no estresse, na obesidade, no aumento de preocupações financeiras, sociais, emocionais, e são todas questões muito comuns a todos os profissionais que aqui estão, né? Então, a gente parou de reclamar e a gente está buscando soluções. A gente está trabalhando aqui com a parte de relações humanas, né, algumas disciplinas, está tentando implantar realmente projetos de qualidade de vida na escola, junto ao professor, ao aluno, à equipe técnica. Porque a gente acredita que esse projeto, né, integra a equipe, aumenta a autoestima dos professores, vai ter consequências no desenvolvimento das atividades, né? Então toda a equipe ganha. Se você não investe no ser humano só no aspecto físico, pouco vai resultar, porque são as pessoas que irão compor esse ambiente que farão com que ele realmente exista, né? Então, o espaço físico, ele é interessante, mas os seres que compõem esse espaço físico são mais importantes ainda. Então, não só ter condições ideais, mas ser uma pessoa especial para lidar com seres especiais nos nossos alunos. O aluno, ele é um ser especial em processo de construção. E o professor, ele precisa estar o tempo todo se reavaliando, né, se reconectando. Então, ele precisa estar com esse entusiasmo o tempo todo sendo reativado. E a autoestima é fundamental. Sim, a gente vê que, principalmente na vida do educador, a qualidade de vida, sabe, indo embora em razão justamente da carga horária imensa que ele dá no seu dia a dia. E que possa, sim, começar a perceber a importância, a necessidade de resgatar essa autoestima, resgatar a motivação pela vida, não só pela profissão, mas pela vida também, né? E isso vai repercutir consideravelmente no desenvolvimento do trabalho dentro da escola. Conheço muitos professores com grandes depressões
Isso poderia ser anulado ou pelo menos reduzido se a pessoa se sentisse acompanhada e apoiada pelos outros. Mas as escolas são selvas autênticas, cada um por si. Então um professor que é mal visto, mal compensado em termos salariais, que sofre agressões verbais e físicas, por vezes, dos alunos, que se sente sozinho numa sala de aula, é evidente que ele fica doente em pouco tempo. Eu não aguentaria. Eu, para aliviar as tensões, eu faço brinquedos cantados, brinquedos de rodas, né? E também um momento em que as pessoas massageiam o colega, aliviar as tensões e provocar um melhor relacionamento interpessoal, que isso é muito importante, né? As pessoas às vezes trabalham juntas e mal se conhecem, então é muito bom, o resultado é muito bom. A gente tem mais vontade de vir até mesmo para o trabalho e eu me sinto animada. Antes a gente também trabalhava, porque a gente tem que estar aí, né? Mas agora a gente tem um motivo a mais para vir trabalhar. Os professores, na sua formação, foram sempre sujeitos a um processo de despersonalização, de homogeneização, de solidão. Eles assumem que a única forma de fazer é aquela. É uma cultura feita de solidão. E ninguém é feliz sozinho. Havendo uma equipa, o professor não está sozinho. Não estando sozinho, assume perante os alunos uma posição muito mais forte, muito mais segura. O maior aliado de um professor é o outro professor. Foi por exercer a minha profissão com amor. Isso pode parecer piegas, né? E é preciso entender bem o que significa amor, né? Então sempre o fiz. E ainda hoje o faço por isso, porque já sou aposentado, mas eu tenho o gosto de ser professor. E por isso talvez eu me supere, né, nas dificuldades que aparecem. Dando sentido à nossa vida, no que fazemos, a doença, pelo menos a de foro psíquico, não surge. Nenhum momento, nunca arrependi, amo o que eu faço com amor. Eu disse porque eu sou professora desde que eu nasci, porque todos os meus irmãos detestavam ficar perto de mim porque eu dava aula para todo mundo desde pequenininha. Então, realmente eu não teria outra profissão. O que tem de melhor na profissão é isso, é você saber que aquele garoto, aquele adolescente, aquele já quase no adulto, né, no terceiro ano do ensino médio, você saber que você contribuiu para que ele se transformasse num adulto, num cidadão de bem, num cidadão que está se formando, que vai constituir família, que vai seguir a vida dele. Isso é, assim, insuperável. O meu aluno descobrir, o senhor hoje presenciou os olhinhos brilhando, né, as perguntas, aquelas inquisitivas, aquela questão que é gostosa de trabalhar, vindo muito deles. Eu tenho o maior prazer. Trabalho com muito gosto mesmo. Eu trabalhava por vezes 14, 16 horas por dia e não me cansava, nem tinha problemas. Porque quem faz aquilo que gosta não adoece. Felicidade é o oposto da doença. E a felicidade é possível nas escolas. Ser feliz é inevitável para quem está em coerência consigo e em sintonia com a vida.